Quando a gente recorda o período da escravidão no Brasil, tão cruel na época e com tantas sequelas terríveis na nossa estrutura social que se podem perceber até hoje, pensamos em primeiro lugar na grande aberração desse tipo de relação entre seres humanos, em qualquer período da história e em qualquer lugar do mundo. A pessoa reduzida à condição de objeto, privada do seu direito fundamental de domínio sobre sua vontade, seu corpo e seu destino. Essa prática, infelizmente tão antiga, alcançou uma escala inédita no Brasil do século XIX. No ano da independência, 1822, o país alcançou a posição de maior importador de escravizados. O que talvez cause surpresa em muita gente é que muitos cativos e cativas recorreram à justiça, com diferentes demandas, dessa época até a abolição oficial do regime escravista, com a promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Por mais que a condição de escravizado signifique uma porta fechada para quase todos os benefícios relacionados à cidadania, o fato é que a conscientização das pessoas submetidas a essa condição, com a colaboração de advogados e movimentos abolicionistas, obteve o acesso ao judiciário. As fontes judiciais documentam queixas apresentadas pelo próprio escravo e denúncias feitas pelo promotor público ou, eventualmente, por instituições como delegacias, subdelegacias ou quartéis de polícia. Muitas vezes o objeto da demanda era a própria busca da liberdade, aproveitando-se lacunas na legislação. Uma lei de 1831, por exemplo, declara livres os cativos que entrassem no território brasileiro a partir dela. Por vários anos, essa lei antitráfico foi descumprida, mas em determinado momento ela passa a ser importante sustentação para pedidos de liberdade. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz terá o mesmo objetivo, coibir o tráfico, agora em ambiente muito mais receptivo do que 20 anos antes. Além disso, as circunstâncias dos conflitos com o Prata e o Paraguai acrescentam motivos para a libertação de escravos, quer por decisões de concessão de liberdade aos cativos soldados, quer por interpretação de que, ao circular por países em que a escravidão já tinha sido abolida, na condição de peões ou soldados, os escravos viam-se automaticamente livres. A Lei do Ventre Livre, de 1871, além de trazer vários instrumentos de acesso do escravo à justiça e formalizar outros que já estavam consolidados pelo costume, institui que, se fosse caracterizado o abandono do escravo, este seria liberto. Há várias demandas que utilizam esse argumento. A lei dos sexagenários, já em 1885, complementa a lei do ventre livre no que diz respeito à legalização dos pecúlios para a compra de alforria. A demanda do escravizado ao judiciário cresce à medida em que o regime escravista perde força e se aproxima à abolição. Desenvolve-se uma possibilidade de barganha entre senhores e escravos, e cresce nestes a consciência de seus direitos, ao ponto em que, cada vez mais, ao invés de arriscar uma fuga, passam a demandar o judiciário. Há todo esse movimento interno que envolve a ação do legislador e do judiciário e a luta abolicionista no âmbito da sociedade civil, por exemplo, com forte papel da imprensa e de uma parcela dos intelectuais, soma-se a pressão internacional pelo fim da escravidão e do tráfico humano. No entanto, o protagonismo desse belo, longo e sofrido movimento de liberação, emancipação e resistência pertence sem dúvida aos negros e negras escravizados, sua coragem, sua dignidade e sua inteligência. É papel de toda a sociedade guardar a memória dessa trajetória.